escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Oi pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Estamos aqui reunidos mais uma vez para juntos estarmos estudando mais uma lição da nossa escola dominical, lição número 8, reconstruindo nossas prioridades, colocando Deus em primeiro lugar. A gente vai estar estudando o livro de Ageu. Antes de começar, quero perguntar para você, adolescente, se você tem a sua revista. Se você tem a sua revista, ótimo. Então utilize ela, acompanhe as nossas aulas. A aula passada foi fantástica com o pastor Cícero. A aula anterior ainda com o Marcos, o professor Marcos Botelho, foi super boa. Então, quem não está assistindo está perdendo. É uma oportunidade única que vocês têm. E a revista é essa daqui, ó. Território Tim, a volta para casa, o retorno do exílio da Babilônia. Continuando a série, uma viagem pela história da redenção, parte 4. O retorno do exílio da Babilônia, como o pastor explicou para a gente na aula passada, é algo que a gente está estudando, que se refere àquele período após o exílio da Babilônia, onde os judeus estavam voltando para casa, mas a sua casa estava destruída. Então, quem não está acompanhando, hoje nós estamos na lição 8, reconstruindo nossas prioridades, colocando Deus em primeiro lugar. E a instrução básica aqui que vai nos guiar é o livro do profeta Ageu, capítulo 1 e 2. A gente juntos vai estar estudando. Antes de qualquer coisa, eu vou pedir para você fechar os seus olhos e juntos vamos orar a Deus. Pai amado, eu te agradeço por esse momento que o Senhor nos concede. Te agradeço pela oportunidade de estarmos aqui aprendendo mais e mais da Tua Palavra, ó Pai. Perdoa os nossos pecados, ó Pai. Limpa-nos de todo o pecado que nos afasta de Ti, Senhor. Fale ao nosso coração e encha com a Tua Palavra, Pai. Que eu, Ronaldo, seja apenas um instrumento da Tua Palavra, Pai. Que a Tua Palavra possa alcançar o coração de cada um que esteja assistindo aqui. Em nome de Jesus aqui oramos. Amém. Então vamos lá. Reconstruindo nossas prioridades. Primeira coisa, mente e coração. É algo que a gente tem que ter guardado. É um versículo que a gente tem que ter em nossa mente, em nosso coração, para levar para o resto da vida, para contar para os amigos, para divulgar, que está lá em Mateus capítulo 6, versículos 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino. Tenha isso no seu coração, tenha isso na sua mente. Medite durante esse dia, nesse versículo, durante a semana. Continuando. Como eu falei, a nossa instrução está lá no livro do profeta Ageu. Ageu é um dos profetas, está lá no finalzinho do Antigo Testamento. E convido vocês a lerem juntos aqui comigo. No segundo ano do rei Dário, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Ageu,
a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos. Este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquitel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu com um assopro dissipei. Por quê, diz o Senhor dos exércitos? Por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Por isso, os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Eu fiz secar sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Zadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam à voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus, ao 24º dia do mês. Capítulo 2 agora. No segundo ano do rei Dário, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: fala agora, Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora, não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, e sê forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. E tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhei, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos, segundo a palavra da aliança que fiz convosco. Quando saístes do Egito, o meu espírito habita no meio de vós. Não temais, pois assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Ao 24º dia do mês nono, no segundo ano de Dário, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos: pergunta agora aos sacerdotes a respeito da lei. Se alguém leva carne santa na orla de sua veste, e ela vier a tocar o pão, ou no cozinhado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará isto santificado? Responderam os sacerdotes: não.
Então perguntou Ageu: se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato com um corpo morto tocar em alguma destas coisas, ficará ela imunda? Responderam os sacerdotes: ficará imunda. Então prosseguiu Ageu: assim é este povo, e assim esta nação perante mim, diz o Senhor. Assim é toda a obra das suas mãos, e o que ali oferecem é tudo imundo. Agora, pois, considerai tudo o que está acontecendo desde aquele dia, antes de pordes pedra sobre pedra no templo do Senhor. Antes daquele tempo, alguém vinha ao monte de 20 medidas e havia somente 10. Vinha ao largar para tirar 50 e havia somente 20. Eu vos feri com queimaduras e com ferrugem, e com saraiva e toda a obra das vossas mãos, e não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Considerai, eu vos rogo, este dia em diante, desde o 24º dia do mês 9, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, considerai nestas coisas. Já não há semente no celeiro. Além disso, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado seus frutos, mas deste dia em diante vos abençoarei. Veio a palavra do Senhor, segunda vez a Ageu, ao 24º dia do mês, dizendo: fala a Zorobabel, governador de Judá, farei abalar o céu e a terra. Derribarei o trono dos reinos e desfrutarei a força dos reinos das nações. Destruirei o carro e os que andam nele, e os cavalos e os cavaleiros cairão, um pela espada do outro. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. É um texto um pouco longo da gente ler, mas é um texto muito profundo que Ageu, por intermédio de Deus, trouxe a nós. Para vocês entenderem um pouquinho aonde que se situa Ageu. Nós vimos que rei Davi, 1000 anos antes de Cristo. Logo depois vem ali o cativeiro babilônico, 587. Cativeiro babilônico, quando os babilônicos destruíram Judá, levaram todos eles cativos, como escravos. Né? E depois houve o exílio, que é esse período que a gente está estudando aqui. Período do exílio. E o início de Ageu se dá no 2º ano do rei Dário, aproximadamente aí 520 antes de Cristo. Agora vamos ver alguns personagens. A gente foi lendo alguns nomes estranhos aí no texto, mas são personagens muito importantes para a nossa história, para a história de Deus. Né? Primeiro, Ageu foi o primeiro profeta depois do cativeiro babilônico. Depois que Judá foi liberto, o primeiro profeta que apareceu foi o profeta Ageu. E a mensagem de Ageu, ela foi direcionada para duas pessoas, para dois nomes que a gente viu, né? Zorobabel e Josué. A gente vai estar vendo quem são esses dois personagens aí. Zorobabel, bem provável que ele seja Sesbazar, que está lá em Esdras, versículo 8 do capítulo 1. Ele era neto do rei Jeoaquim, lá está bem claro, Crônicas 3:19, e é descendente do rei Davi. Josué, porém, ele é filho de Josadac, descendente de Zadok, o sacerdote. 1 Crônicas 6, versículos 8 e 15, a gente tem lá também. Sempre quando a gente for estudar a Bíblia, é importante a gente não pegar textos isolados. Tá? Por exemplo, a gente está vendo aqui, né, estou passando para vocês, Zorobabel. Então, aonde a gente vai buscar Zorobabel? Então, a gente traça, estudando um pouco, existem outras referências da Bíblia que vêm complementar essas informações. Em 1 Crônicas, em Esdras, assim como Josué também. E assim a gente consegue traçar toda
história de quem são esses personagens, né? Agora, sob o governo persa, Zorobabel era o responsável pelos assuntos civis da região. E Josué cuidava dos assuntos eclesiásticos, né? Como sumo sacerdote que ele era. Então são duas pessoas aí no reino ali de Judá que eram bem vistas, né? Tinham uma posição social, uma posição eclesiástica muito distinta. Mas a gente viu 3 personagens: Ageu, Zorobabel e Josué. Mas o que estava acontecendo? Lembra que eu falei para vocês que isso se passa logo após o exílio da Babilônia? Então, com o cativeiro, o reino do sul, Judá, havia desaparecido. Jerusalém e o templo estavam destruídos. O povo foi levado para a Babilônia, onde ficou por 70 anos, até que o rei Ciro os libertou. Sob a liderança de Zorobabel e de Josué, cerca de 40 mil pessoas, 40 mil judeus, voltaram para a região de Jerusalém, quando eles foram libertados, e eles começaram a reconstruir a cidade e o templo. Vocês imaginam a seguinte situação: eles estavam cativos em Judá, na Babilônia. E o que aconteceu? Muita destruição. O templo foi destruído, Jerusalém foi destruída. Além deles ansiarem, deles quererem ser libertos, eles queriam reconstruir o templo, a cidade deles. Então, quando eles saíram sob a liderança de Zorobabel, o que eles foram fazer? Eles voltaram para aquela região deles e eles começaram a reconstruir a cidade e o templo. E isso foi um marco muito grande. Além deles serem aprisionados, Deus falava com eles no seu templo. Era o modo como Deus falava. Não muito tempo depois, o povo desistiu do templo, né? E dizia que ainda não era o momento de restaurar a casa do Senhor. Isso acontece com todos nós, né? Às vezes a gente começa determinadas situações e a gente se cansa muito rápido. E a gente acaba desistindo. Só que isso aconteceu com a restauração da casa do Senhor. O povo perdeu o foco e mudou a sua prioridade. Então eles saíram, como a gente viu, e eles foram para a reconstrução da cidade e do templo. Só que logo depois eles mudaram a sua prioridade e deixou de fazer justo aquilo que era a razão, igual eu falei para vocês, deles ter retornado a Judá quando eles foram libertos da Babilônia. Eles mudaram a sua prioridade e deixaram a construção do templo para trás. A prioridade agora era outra. Passaram a cuidar apenas da sua própria casa, igual a gente viu no texto ali em Ageu, né? Eles começaram a cuidar da sua própria casa. O que acontece? O rei Ciro morre e Dário assumiu. E a casa de Deus continuava abandonada. E continuou ainda por 16 anos. E sabe o que é o pior? Nós como seres humanos, nós temos uma mania. A gente se acostuma muito rápido com as situações. Né? E eles acostumaram a ficar sem o templo. Com isso, o que acontece? Deus foi abandonado, deixado de lado. A gente vê uma total insubmissão perante Deus. Eles não estavam mais obedientes a Deus. E o que importava para eles? Importava o quê? O conforto que eles precisavam, os interesses pessoais deles. Eles acabaram levando todas essas questões particulares acima
da vontade de Deus. Eles priorizaram os seus interesses. E a gente viu lá no Mente e Coração, quem lembra, buscai ao Senhor de todo o coração em primeiro lugar. Essa era a situação que eles estavam, que Ageu estava. Ajustando o foco. Você viu que o título vai até ali, né? Tem fora de foco. Então, assim, eles estavam totalmente sem foco. Quando a gente perde o foco numa simples leitura, quando a gente coloca os nossos óculos de leitura, o nosso foco volta e a gente consegue. E eles precisaram ajustar o foco deles para a prioridade. Deus estava descontente e enviou Ageu para falar com o povo. O povo deveria rever a sua prioridade, como a gente falou. A missão de Ageu era qual? Acho que a missão de Ageu está bem clara, né? Era instruir o povo para a reconstrução. A ordem de Deus era a reconstrução do templo da cidade. Com isso, eles estariam sendo obedientes e colocando Deus em primeiro lugar, ficando próximos a Deus. O templo simbolizava a presença divina. Isso é muito importante. Por quê? Ao reconstruí-lo, o povo estaria demonstrando que era atento e obediente às palavras do Senhor. Isso não era algo novo, o templo simbolizar a presença divina. Como eu falei para vocês, né, se a gente pegar desde a época antiga do Egito, Deus ordenou, né, que os judeus construíssem o seu tabernáculo. E quando a tenda ficou pronta, o Senhor desceu sobre ela e permaneceu ali, para que soubessem da sua presença. Lembrando que eles não tinham Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele veio ao mundo depois e hoje nós temos o Espírito Santo que fica conosco. Depois, quando já estavam na terra prometida, de novo, Salomão construiu o templo. Todo mundo já ouviu falar do templo de Salomão, né? De modo semelhante, o Senhor manifestou a sua glória por meio de uma nuvem e encheu o templo. Ele estava com o povo e sua aliança seria mantida. Deus queria que o povo soubesse que ele estava sendo o mesmo de antes e seus objetivos não haviam mudado. Então, eles precisavam ajustar o foco. Mas o que deveria acontecer aí, para eles ajustarem? Deus manda considerar o seu passado. A gente leu isso. Está lá em uma das vezes que essa passagem aparece, está lá no versículo 5 do capítulo 1. Só que isso aparece 5 vezes no livro. Nós lemos todo o livro de Ageu, capítulo 1 e 2. O povo deveria pensar seriamente no que estava fazendo, avaliar se Deus estava realmente abençoando o que eles faziam. E o que eles estavam fazendo? Priorizando o seu conforto. Será que Deus estava gostoso dessa situação? Ou ele estava desgostoso? Consequentemente, Deus estava abençoando o que eles estavam fazendo? O povo estava enfrentando muitas dificuldades. E isso era tudo decorrência da desobediência. Como se fosse uma maldição. Deus não estava abençoando eles. Deus frustrava os esforços que eles estavam fazendo. O plantio, a gente leu. E por causa dessa indiferença para com o templo e para a glória divina, eles estavam com foco em outro lugar. Então eles tinham que ajustar o foco. Ageu exortou o governador, o sacerdote,
quem era o governador e quem era o sacerdote. A gente já viu isso. O governador era Zorobabel e o sacerdote Josué. E o povo, né, como um todo, para que eles retomassem a reconstrução, né? Então ele foi exortando, ele foi orientando na palavra de Deus, assim como Deus havia orientado com que ele dissesse. Versículo 8 do capítulo 1. Deus queria que eles olhassem para frente e ajustassem o seu foco. Mais importante, que eles tivessem a prioridade certa, que era qual? Era o conforto deles? Era a regalias deles? Não. Era a reconstrução do templo. Lembrando que eles saíram do exílio da Babilônia, e o que eles tinham na mente deles, no coração deles, era a reconstrução do templo. E quando eles chegaram lá na cidade, eles começaram a fazer essa reconstrução. Porém, eles desanimaram muito rápido, né? E foram se afastando de Deus a cada dia mais. O povo temeu ao Senhor. Depois que Ageu trouxe a palavra, os exortou, o povo temeu e obedeceu a Deus. E logo, 23 dias após, a obra da reconstrução foi retomada. Tá? Não que ela foi concluída, e sim que ela foi retomada. O próprio Senhor capacitou o povo e lhe deu ânimo, como a gente pode ver ali no final do capítulo 1 de Ageu. Então isso é muito importante, né? Agora, lembra que Deus deu ânimo, capacitou, e veio a palavra do Senhor, sem desânimo. Ageu 2, de 1 a 9. É uma outra mensagem que Ageu traz. O profeta consola quem comparava o primeiro templo com aquela realidade. Alguns ficaram desanimados, pois sabiam que o novo templo não seria tão grandioso como o de Salomão. Na verdade, o templo de Salomão foi o templo mais grandioso, com maiores riquezas, né? Todo coberto de ouro. E eles, naquela situação de quase miséria, porque eles eram escravos e eles estavam retornando ainda para sua terra, começando, e eles sabiam que eles não conseguiriam construir algo tão grandioso como que Salomão, e eles ficavam desanimados por causa disso, né? E eles não tinham recursos, eles não tinham a riqueza na época de Salomão. No entanto, eles deveriam ser fortes e trabalhar. A certeza da presença de Deus, do Deus da aliança, deveria animá-los. Nós temos que ficar animados, a gente sabe da aliança de Deus conosco. E mais, Ageu anuncia o Messias, por meio de quem a glória do novo templo seria maior do que a do primeiro. Então, quando a gente fala na glória do templo, não era a glória da construção física do templo. E sim, ele estava querendo dizer que o Messias, Jesus Cristo, iria chegar ao mundo e a sua glória seria a maior glória já vista em todos os tempos. Isso 500 antes de Cristo, né? Então faz tempo. Outra coisa, eles ficavam desanimados e Ageu trazia para eles uma mensagem de ânimo. Porém, como nós, seres humanos, e por causa do pecado, não demorou muito e o povo começou a reclamar. Aí vocês imaginam aquele povo reclamando, né? Por quê? Porque eles esperavam as bênçãos e essas bênçãos não estavam vindo. Nesta mensagem, Ageu lembra que aquilo era
consequência da desobediência de Deus. Então, na verdade, nós temos que priorizar Deus na nossa vida e obedecê-lo. E a gente tem que ter a consciência de que a desobediência a Deus nos traz consequências. Tá? E essas consequências a gente vai colher por algum tempo, como eles estavam colhendo. Porém, Deus não vai dar um fardo maior do que você possa carregar. Isso é bíblico. Então, juntos, Ele vai dar uma mensagem de ânimo. Juntos, você vai conseguir retomar e colocar, priorizar a Deus, para que você consiga colher essas bênçãos. E não reclamar. O povo deveria aprender que o mais importante não é do que reconstruir um templo e oferecer sacrifícios, é ter um coração reto diante do Senhor. Né? Isso não tem preço, é você colocar Deus em primeiro lugar. E mais, é você, com você mesmo, ter um coração reto diante do Senhor. Um coração reto naqueles momentos em que você está sozinho, que ninguém está vendo nada, mas você saiba que Deus está vendo, você vai fazer o que é certo. Isso é mais importante do que reconstruir o templo e oferecer sacrifícios. Seja fiel a Deus, e ao ser fiel, o povo iria receber as bênçãos que lhe foram prometidas. Lembrem-se, o pecado, a desobediência traz consequências. Porém, seja fiel, que as bênçãos que foram prometidas você irá colher. E agora, era o fim da linha para eles? Parece que era, mas não, só que não. A última mensagem aqui de Ageu, são 4 mensagens nesse texto. A quarta é dirigida a Zorobabel. Vocês lembram quem é Zorobabel, né? Era o governador. O próprio Deus destruiria os tronos e reinos dos povos, mas ele prometeu preservar o seu povo. É uma mensagem de conforto e segurança. Então ele vai destruir todos os povos e os reinos. Porém, o seu povo, nós somos o seu povo, ele prometeu preservar. E mais, ele aponta para a segunda vinda de Cristo, quando todos os reinos da terra serão derribados e Cristo vencerá e permanecerá. É muito importante a gente fazer essa conexão do Antigo Testamento com o Novo Testamento, com a vinda de Cristo, com a segunda vinda de Cristo. E na segunda vinda de Cristo, nada vai parar em pé. Somente o seu povo, assim como ele prometeu preservar. E isso só já é uma mensagem de conforto e segurança para nós. E agora, o que fazer? A mensagem foi ouvida. Eles ouviram a mensagem de Ageu. Nós estamos ouvindo a mensagem de Ageu. Então nós temos que obedecer. E a gente não pode viver por nós mesmos. Nós, por nós mesmos, nós não temos futuro. Nós já nascemos em pecado. E nós só somos libertos do pecado através de Jesus Cristo. Então, por nós mesmos, a gente não consegue nada. E o nosso caminho é o pecado. E vocês sabem qual é o final dessa história de quem vive no pecado. Por vezes, nos afastamos de Deus, mas em sua misericórdia Ele mostra a nossa iniquidade e nos chama ao arrependimento. Lembre-se, aquele que ama a Deus o obedece. Para estabelecer as nossas prioridades, temos que ouvir o Senhor
e colocá-lo em primeiro lugar. Lembre-se, nós, sozinhos, não vamos a lugar nenhum. Então, se a gente quer estabelecer as nossas prioridades, primeira coisa, vamos ouvir o Senhor. Vamos ouvir o que Ele tem para falar ao seu coração, ao meu coração, e colocar esse desejo que Ele vai plantar em nós em primeiro lugar. Lembrando, por causa da nossa natureza pecaminosa, às vezes a gente se afasta de Deus. E são nesses momentos em que nós nos afastamos, em que nós temos que voltar o nosso foco a Deus e priorizá-lo, colocá-lo em primeiro lugar. Ajustem o alvo, a sua prioridade. O meu alvo é Cristo. Qual é o seu alvo? É uma pergunta que eu quero que vocês fiquem pensando. E é uma pergunta que eu quero que fique remoendo ali na sua mente durante o dia de hoje, durante esse domingo, durante toda essa semana. Qual é a sua prioridade? Sua prioridade é Cristo? Se não for, ajusta o alvo. Aqui a gente consegue, né? Qual é a sua prioridade? São os amigos? É a família? Saúde? Seus pais? Negócio? Pecado? Sexo? Enfim, qual é a sua prioridade? Lembre-se, a desobediência traz consequências. Sua prioridade deve ser Deus. Como você tem tratado a obra do Senhor? Você coloca a obra do Senhor em primeiro lugar? Ou na sua listinha ela vem depois da sua família, depois do seu trabalho, depois do seu namorado, depois da sua namorada, da escola? Não. Em primeiro lugar. O mais importante, realizar a obra do Senhor é um grande privilégio. Como que vocês respondem a isso? Aqui estamos, Senhor, ou ainda não é o tempo? Abra o seu coração, escute o que Deus tem a falar a você e priorize-o na sua vida. E responda: aqui estamos, Senhor. Deus não nos pede algo que não possamos fazer. Como eu falei para vocês, Ele não vai dar um fardo, mais pesado do que você possa carregar. Ele pode te dar um problema, uma situação muito difícil, mas tenha a certeza que Ele vai te capacitar para resolver aquela situação. E o mais importante, que às vezes nós não enxergamos, tudo o que nós fizermos tem que apontar para o nosso alvo, para a glória dele, para Cristo. Tudo que a gente fizer. Deus nos alcançou por meio de Cristo, requer de nós uma vida transformada. Isso tem a ver com definições de prioridade. A única e possível solução para ter a prioridade correta é amá-lo e colocá-lo em primeiro lugar. Então, uma lição muito importante que o profeta Ageu nos traz aqui. Vamos priorizar. Qual é a sua prioridade hoje? Reflita. Converse com Deus. Ame-o. Coloque em primeiro lugar. E as bênçãos virão. Agradeço por esse momento que passamos juntos aqui, nesse domingo.
E até o próximo domingo, a próxima lição, lição número 9. Não esqueçam, quem não tem a revista está perdendo. Procure na secretaria da igreja, procure algum líder que a gente tem revistas para distribuir, algumas ainda para você. Um ótimo domingo para vocês, que Deus nos abençoe. Um forte abraço.